Dom Henrique. O que podemos dizer sobre ele? Em primeiro lugar, um homem de Deus. A vida sacerdotal dele foi montada nesse homem de Deus, preparado pela graça do próprio Senhor e pela abertura dele a essa mesma graça de Deus. Quer dizer, o Espírito Santo agiu nele e ele se abriu, ele se deixou conduzir. Na verdade, ele se permitiu. E na verdade é assim. A ação salvífica é de Deus, a iniciativa é o primeiro momento, mas a resposta é nossa. Deus espera pela nossa resposta. Deus espera que eu e você, que nós possamos dizer a Ele, olha, eu estou aqui, Senhor. Que seja feita em mim segundo a tua palavra. Pois bem, foi justamente isso que disse Dom Henrique ao Senhor. Quer dizer, antes, como Henrique, né, chamado por Deus, a ele deu uma resposta. E esse homem foi se formando, foi se preparando com a palavra de Deus, depois pela leitura, e é importante que se diga isso, de todos os documentos do Concílio Vaticano II. Isso era uma das coisas que ele nos dizia sempre, né, em aula. Então, isso foi muito importante. Então, palavra de Deus, os documentos do Concílio Vaticano II, depois o estudo dos santos, os padres da Igreja. Nesse homem de Deus, formou-se o presbítero. Presbítero com cuidado, de fato, com as coisas de Deus. Na reitoria, a Igreja do Livramento, em Maceió, foi o seu lugar de manifestação de um verdadeiro pastor. Ali ele não tinha um rebanho próprio. Então, as pessoas que participam pertencem a outras paróquias. Mas ele esteve ali, atendendo a pessoas de várias paróquias. Dali, da Redondeza, pertencendo inclusive à Catedral, mas em vários outros lugares. A Santa Missa, celebrada com dignidade. As homilias, belíssimas, encantadoras e formadoras. A atenção sacramental, como não se estava vendo dentro do contexto dele. Ele atendia bem as confissões, compreendia as pessoas, falava-lhes ao coração. Era isso. Falou a mim, a tantos outros naquela época do seminário e ao povo que o procurava e encontrava nele um aconchego, uma esperança, um desejo de lutar, de combater, de avançar, de se vencer para deixar Deus habitar dentro de cada um. Dom Henrique também foi professor, excelente professor. Dom Henrique preocupado com a formação principalmente dos consagrados, preocupado conosco, seminaristas na época, preocupado com o povo de Deus, por isso que ele também tinha a escola lá na Igreja do Livramento. Dom Henrique estava preocupado com a formação cristã dessas pessoas. Então não era um povo professor que trazia teorias e defendia teorias e teses. Não, não era isso. Não era isso que passava na cabeça dele. Dom Henrique, ele queria que nós aprendêssemos verdadeiramente as coisas de Deus e que essas mesmas coisas fossem instrumentos para a nossa transformação, que nós pudéssemos de fato nos apaixonar por Cristo e por sua Igreja, pelas coisas de Deus, pela reta doutrina. Professor que nos fez sonhar em sala de aula.
formador, grande formador, preocupado, sim, além do aprendizado, com a nossa expressão de fé, com a nossa expressão moral, com o nosso modo de viver o cotidiano. Isso dentro do seminário e, ao mesmo tempo, fora do seminário. Estava preocupado. Além disso, grandes momentos de direção espiritual. Eu, particularmente, tive a graça de tê-lo como meu diretor espiritual durante 7 anos. Os 7 anos que eu passei no seminário, os 7 anos de direção de Dom Henrique com Dom Henrique, né? Dom Henrique, Padre Henrique, né, na época. Então, Padre Henrique sendo esse instrumento de Deus para me ajudar, para me moldar, para me tornar um verdadeiro cristão e um verdadeiro padre, que eu pudesse também me tornar um homem de Deus, para que nesse homem de Deus fosse feito o padre. De fato, foi uma bênção, né? Potencializou em mim mais ainda o amor a Cristo, o interesse por Cristo, a vontade de vivê-lo com dignidade, o interesse pela igreja, pelas coisas de Deus, o interesse pela doutrina da igreja. Então eu devo muito a Dom Henrique, não é? Tudo isso, como padre, me ensinou durante 7 anos, além das aulas, não é? Também como diretor espiritual. Depois de uma crise, um momento difícil no seminário de Maceió, ele já não podia mais dar aula ali, continuou firme na Igreja do Livramento, e aí com outras atividades, aqui em Olinda e outros lugares, retiros, pregando por toda parte, Dom Henrique foi chamado para assumir uma missão maior, para ser bispo, quer dizer, Padre Henrique tornou-se bispo. Como bispo, pastor. Porque o amor à igreja já possuía. Homem de Deus, sim, ele já o era. Então, agora, bastava colocar em prática somente como bispo, uma mitre tomando conta da diocese para cuidar daqueles padres e daquele rebanho. Como pastor, como amigo, compreensivo, agindo com discernimento. Além disso, sem deixar outros bispos desassistidos nos seus retiros. Quantos retiros Dom Henrique não pregou? Quantas formações e quantas palestras? Dom Henrique, bispo, pastor, Dom Henrique foi um pai. Eu lembro quando conversava com ele nas direções espirituais, eu planejava tantas coisas, não é? Chegava lá, ele sabia dizer a coisa certa. Eu não tinha pensado nada daquilo. Ai, mexia comigo, que transformação. Mas com tantos foi assim. Ele teve esperança, né, de que eu seria sacerdote. Ele acreditou e eu cheguei. Mas não só comigo, com tantos outros. Na Diocese de Palmares, com tantos na Diocese de Palmares, quanta gente o ama do fundo do coração. Dom Henrique era todo de Deus. Vivia para Cristo. Poderia dizer como São Paulo, viver para mim é Cristo. Morrer para mim é lucro. Tudo posso naquele que me dá forças. Eu considero tudo como esterco diante de Jesus. Podia dizer isso. O fato é que diante de Dom Henrique hoje, depois de ter partido para a eternidade, a gente percebe por esses veículos aí sociais, esses meios sociais, Facebook, Twitter, Instagram, depois YouTube e tantas outras coisas. Tantas manifestações. Pessoas que foram tocadas, participaram de retiros, palestras, foram alunos, dirigidos. Bom, rebanho dele, a gente percebe esse povo tendo a sensação de que, de fato, Dom Henrique era um santo. E que bom saber que essa sensação é algo que estava nos faltando e ela agora chegou. Nós vivemos um momento em que as pessoas estão confundindo igreja, política,
um momento polarizado demais, e é justamente nesse momento que a morte de Dom Henrique se torna um instrumento para mostrar que não é nada disso. Que nós precisamos de fato nos preocupar com as coisas de Deus. Dom Henrique traz para o Brasil e para o mundo, para nós hoje, a sensação de termos vivido com o santo. Imagina aquele povo que viveu com Santo Atanásio, que viveu com São Basílio, que viveu com São Gregório, que viveu com Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e tantos santos. Olha, a sensação que nós estamos tendo hoje. Nós, apesar das dificuldades do mundo, de tantas lutas contra a igreja, de tantos embates e confusões dentro da própria igreja, tanta gente buscando divisões dentro da própria igreja. Ele é progressista, ele é conservador, ele é de direita, ele é de esquerda. Dom Henrique dá uma lição para todos. Não, minha gente, não penda para nenhum lado. Nós só temos uma direção, é Cristo. Voltar-se para Cristo, viver Cristo. É isso que nós temos que fazer. Então, ele traz para a gente essa sensação de que nós vivemos com uma pessoa verdadeiramente responsável, uma pessoa que procurou estar diante de Deus e viver Deus da forma melhor possível, aquela pessoa que valorizou as duas colunas principais da igreja, a fé e a moral. Ele está nos ensinando, né? E os seus escritos estão aí, o que ele falou também, os seus áudios, os seus vídeos, tudo aí para nós, para dizer, olha, o caminho é esse. Que sensação boa! A sensação de termos vivido ao lado de uma pessoa santa. Dom Henrique, que Deus te conceda a graça do céu. E por nós, interceda, porque precisamos trilhar esse mesmo caminho para chegarmos à glória de Deus Pai. Amém.